Senhor. Nós estamos nos seus braços, nós estamos na sua presença eterna. O Senhor faz morada em nós e nós temos consciência de que somos os seus filhos, Pai. A consciência desse grande amor que nos resgatou e tem nos libertado através do conhecimento da sua palavra, dia após dia. Obrigado, Senhor. Crescido espiritualmente, temos nos desenvolvido, temos cada vez mais nos tornado mais como o Senhor, mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso objetivo, Pai. Esse é o nosso alvo, é a nossa visão, é a nossa meta de vida, o nosso propósito é fazer a sua vontade como Jesus fez, nos moldarmos a sermos como Ele. E eu oro, Pai, nessa noite, nesse dia dos pais, nós te reconhecemos como nosso Pai, nós te reconhecemos como nosso Pai celestial, supremo. E oramos para que na palavra dessa noite, na ministração dessa noite, possamos ter vida compartilhada, vida que vem do Senhor, compartilhada conosco, e que essa vida que está na sua palavra possa nos alinhar um pouco a mais, um tanto a mais, segundo a nossa capacidade e o seu propósito, que a gente possa se alinhar um pouco a mais nessa noite com quem o Senhor é. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação, no pleno entendimento da sua verdade. Eu te peço, Senhor, sabedoria para ministrar aquilo que está no seu coração, sabedoria para todos nós, para conseguirmos absorver aquilo que o Senhor deseja comunicar individualmente para cada um de nós, Pai. Nós sabemos que só o Senhor tem essa capacidade, e nós nos consagramos nessa noite, consagramos nossos corações, mentes e ouvidos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Estão bem? Pode sentar, obrigado, gente. Glória a Deus. Dia dos Pais em Família. Glória a Deus. João, capítulo 8, verso 32. João 8, 32. Texto bastante conhecido. Vai dizer: e conhecerão a verdade. Estou lendo na Nova Versão. É o Ludson que está ali, o Ludson. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas vamos continuar lendo, né? 33 vai dizer: eles, quem são eles? Os judeus, os fariseus que estavam no embate com ele anteriormente. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Diversas vezes, Jesus ensinava um princípio espiritual
e o povo entendia da maneira natural. Você consegue ver isso em várias passagens da Bíblia. Jesus está falando de uma coisa espiritual, o povo entende de maneira natural. Com os discípulos era o tempo todo assim também. Jesus falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus. E aí o pessoal, é porque a gente não trouxe pão. Quando ele estava falando do ensino dos fariseus, que é como um fermento. O fermento ele é colocado na massa e ele faz a massa mudar, crescer, e depois que ela está pronta, você não consegue tirar o fermento, não é isso? Ela altera, ela leveda toda a massa, a presença do fermento. E um pouco de fermento tem a capacidade disso. Então Jesus estava falando para tomar cuidado com o fermento dos fariseus, fazendo essa relação. E os discípulos pensaram, ele está falando de fermento dos fariseus, para tomar cuidado, porque se a gente pegar fermento com ele para fazer pão, eu não sei qual foi a cabeça deles. Mas Jesus ensinou algo espiritual, e eles entenderam de maneira natural. E dessa mesma maneira, Jesus falou, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E aí eles falando, peraí, a gente é descendente de Abraão. A gente nunca foi escravo de ninguém. Jesus respondeu, versículo 34, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Amém? Quem vive pecando é escravo do pecado. Olha que interessante. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O pecado, embora possa ter um prazer natural, eu sempre falo características do pecado. O pecado, ele sempre vai te dar ressaca. Seja física, ou seja moral. Não é isso? A gente não gosta de pecar. Gosta ou não gosta. Existe uma tentação, uma atração, mas existe também uma consequência que a gente não gosta que exista. Nem que seja uma consequência moral. É claro que as pessoas sempre podem cauterizar as suas mentes. E aí é onde vem a real e grandiosa consequência, que é a morte. E morte como morte eterna, morte espiritual, que é a pior morte que existe. A palavra morte, ela tem um contexto bíblico de separação. Quando a gente fala sobre morte, a gente pode pensar em separação de espírito do corpo, mas também essa morte eterna é uma separação do espírito do homem com o espírito de Deus. Da nossa alma, do nosso ser com o ser de Deus. Que é o pior tipo de morte que um homem pode enfrentar. A humanidade enfrentou essa morte ao pecar, e em Cristo nós fomos vivificados. Amém? Mas aqui, Jesus ainda estava lá, e ele estava dizendo que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O que ele estava dizendo? Se ele estava dizendo que eles seriam libertos, é porque eles estavam pecando. Amém? Só precisa de liberdade quem está vivendo no pecado. Amém? Como que é liberto pelo pecado? Como alguém é liberto pelo pecado? Conhecendo a verdade. Em Romanos 5,17, não precisa abrir lá não, o apóstolo Paulo vai dizer que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, ou a dádiva da justiça, reinarão em vida. Como que eu reino em vida? Não é que eu vou ter uma vida melhor, embora quem não se entregue ao pecado acaba naturalmente tendo uma vida melhor, mas porque eu consigo dominar sobre o pecado. Amém, gente? Ou seja, à medida que eu recebo a palavra, eu recebo fé, eu também consigo dominar sobre o pecado. À medida que eu recebo conhecimento, eu recebo também uma habilidade natural de dominar sobre o pecado. Eu conheço o pecado, eu conheço o caminho da justiça, e eu consigo andar em justiça. O pecado deixa de ser alguém que me escraviza, através da vontade da minha carne. Mas, ao invés disso, eu, pelo Espírito, consigo dominar a carne através do conhecimento. Mas vamos lá. Versículo 35, ele vai dizer, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Amém? Jesus está falando de um conceito. Ele começa falando sobre a pessoa ser liberta.
ele diz que quem vive pecando é escravo, e aí ele fala, olha, a gente não pode ser escravo. Ou seja, quem vive pecando é escravo do pecado. Amém? Quem não vive pecando, aqui no contexto da mensagem do reino que Jesus está pregando para eles, comporta-se como filho. E o filho tem lugar permanente na casa. Como que eu sei, na posição, não minha, mas de alguém, né, de qualquer pessoa, se ela está agindo como filho ou se ela está agindo como escravo? É só ver a vida de santificação da pessoa. Se ela vive pecando, ela vive como escravo. Se ela vive mortificando a sua carne, ela começa a ter uma consciência de filho. E essa consciência vem pelo conhecimento. Amém? Vamos lá. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. E aí você percebeu que ele acabou de chamar os caras de filho de outro pai que não é Deus. E, de novo, eles vão entender um princípio espiritual de uma maneira natural. Olha o versículo 39. Abraão é nosso pai. Por que eles falam que Abraão é nosso pai? Porque eles são descendência natural de Abraão. Responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, ou seja, nem no natural, vocês estão certos. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Veja que Jesus, de novo, mesmo no que eles tinham dito, ele tira do natural, mesmo no exemplo deles, e traz para o espiritual. Ou seja, de que tipo de filiação Jesus está falando? Jesus está falando de um ser filho, não naturalmente falando. Ele está dizendo de um ser filho espiritualmente. Aquele que imita, aquele que busca ser como o pai. Só pode ser filho aquele que imita o pai. Ele está dizendo, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. E Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Ele não falou ainda do pai, né? Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E aí, de novo, eles vão para uma coisa natural um pouco mais anterior. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que vocês são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Por que ele está dizendo que ele foi homicida desde o princípio? Porque, desde o princípio, ele é o autor intelectual por trás do assassinato de Caim para Abel. Homicida desde o princípio. O jeito que o diabo faz, né, um dos jeitos, né, é a morte, é o assassinato. Né? Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Presta atenção comigo nesse raciocínio maravilhoso que Jesus faz.
ele não está discutindo ou supondo, ele está afirmando. Amém? E olha o que ele está afirmando, que coisa interessante. Aqueles homens podiam achar que eles eram filhos de Abraão, e depois eles podiam até pensar que eles eram filhos de Deus. E talvez, hoje, se eles tivessem redes sociais, eles iam estar reclamando que Jesus estaria julgando ele. Ele está me julgando. Claro que está. Esse discernimento é natural. E nós temos que ter esse discernimento primeiro para a gente. Amém? De fato eu vivo como um filho? De fato eu sei o que é ser filho? Ou eu penso que eu sou filho de Deus, olhando o aspecto natural e não o espiritual? No ano 70 depois de Cristo, existe o que os historiadores da igreja chamam de rompimento do odre velho, que é quando o judaísmo rompe definitivamente com o cristianismo. Não tinha o nome de cristianismo, né? Eles chamavam de seita do caminho, e para o Império Romano, os cristãos eram simplesmente mais uma dissidência do judaísmo. Tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes e os cristãos. Era um quinto braço do judaísmo. E no ano 70, que é ali, na verdade um pouco perto do ano 70, quando o imperador Vespasiano, através do seu filho, general Tito, invadem, quebram e arrebentam o templo todo lá, destroem tudo, acontece um cisma. E o Império Romano, a partir dali, começa a perseguir todos aqueles que se diziam cristãos. Essa perseguição começa forte no ano 70. As tensões, elas eram um pouco anteriores, né? No ano 64, Nero coloca fogo em Roma, isso ainda é muito controverso, mas os cristãos levaram a culpa. E no ano 70 isso fica pior. E essa perseguição ela vai até o ano 313. Então a igreja sofre, por mais de 200 anos, uma perseguição oficial do maior império que a terra já viu. E todo aquele que dizia que era cristão era perseguido e morto. Milhares de cristãos foram martirizados de várias maneiras diferentes. Você vai fazer o rema, ano que vem vai ter a história da igreja. Vou falar tudo não, só vou dar um cortezinho aqui. E aí, vai chegar no ano 313, o imperador Constantino se converte, porque ele vê um sinal no céu, uma cruz, viu lá escrito, por esse sinal vencerás, né, em Hoc Signa Vinces. Ele viu, ele creu que aquilo era sobre o Deus dos cristãos, ele vence uma batalha que ele estava perdendo, avança e se converte ao cristianismo. Quando ele se converte, ele coloca fim à perseguição. E eu acho que no ano 378 ou 379, alguma coisa assim. Eu pergunto o Dani que sabe melhor. Já debaixo do imperador Teodósio, a igreja se torna oficialmente a religião do Império Romano. E aí o que acontece? Muitos anos depois, essa igreja passa a se chamar católica, a igreja de Roma. Não todas as igrejas tinham esse nome. Mas se você for ver o que aconteceu através da história da igreja, no início as pessoas se convertiam. Depois de um tempo,
cidades começaram a se converter. Nossa, pastor, que coisa maravilhosa. Não, você não está entendendo. Não é que todos da cidade se convertiam. É que o nobre, o rei da cidade, né, não tinha estados ainda, tinha pequenos reinos. Se o rei se convertia, todos eram obrigados a se converterem. Amém? E durante muito tempo a Igreja Católica Apostólica Romana contava seus fiéis através do censo da cidade, em que o povo era católico. Por quê? Era proibido não ser católico. Até a Reforma Protestante, durante um bom tempo, em muitos lugares, era proibido não ser. Então, por exemplo, se a gente vivesse naquele tempo, quantos católicos teriam em Montes Claros? 420 mil. Englobaria a gente. A gente não estaria aqui, porque a gente teria sido queimado, provavelmente. Isso é história, viu, gente? Não estou falando da Igreja Católica de hoje, amém? Isso é história. Isso não é coisa de crente, não. Isso é o que aconteceu. E eu não estou querendo falar da Igreja Católica, eu estou querendo falar da cultura. Na cultura que permaneceu, a gente aprendeu que todo mundo é filho de Deus. Por quê? Todo mundo dessa cidade é filho de Deus. Todo mundo dessa cidade é cristão, então todo mundo dessa cidade é filho de Deus. O Senhor tem muitos filhos. Muitos filhos Ele tem. Eu não precisei cantar, você cantou na sua cabeça. E o Danilo querendo fazer figurinha. Você acha que eu vou descer mole, Danilo? Já tem muita figurinha minha aqui em cima desse. Você entende como é que é cultural? Qual que é o problema dessa cultura? A gente esvaziou o significado do que é ser filho. Porque ser filho se tornou uma coisa qualquer. Todo mundo é filho. Não apenas aquele que faz a vontade do pai é filho. Qualquer um é filho. O que vive como escravo é filho. O que vive pecando é filho também. Porque todos são filhos. E aí ser filho significa o quê? Nada. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Deixa eu te dizer algo. Eu aprendi isso, e aprendi a me resignar já. Porque eu mudei para cá, e às vezes eu pregava a palavra, eu falei assim, gente, as pessoas vão falar assim, que bom, a palavra de Deus. E várias pessoas simplesmente ignoraram qualquer pregação sobre caráter de Deus, sobre filho. E eu falava, gente, como é que isso pode? E eu me culpava, eu devo estar pregando mal demais, deve ser isso. Eu devo estar em pecado, deve ser isso. E um dia eu entendi que quem estava em pecado não era eu. Era quem estava ouvindo. Porque ouvir a palavra de Deus como ela é, e não receber, é uma coisa que sempre aconteceu. Justamente com aqueles que não são filhos. E que por algum motivo, acha que o Senhor tem muito... Olha João capítulo 1, você está em João? Volta 7 capítulos. João capítulo 1. Versículo 10. Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. O Senhor... Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu,
mas os seus não receberam. Está falando dos judeus, do judaísmo. Amém? O judaísmo era para ter acabado na chegada de Jesus. Você concorda comigo? Porque o judaísmo existiu até a chegada do Messias. A ideia era, pronto, chegou o Messias, acabou o judaísmo, acabou o templo. Por que isso não aconteceu? Porque imagina se você era o sumo sacerdote na época. Agora imagine se você fosse um sumo sacerdote corrupto. Que você quer ser sumo sacerdote porque você quer a posição do sumo sacerdote. E aí chega o Filho de Deus. A posição do sumo sacerdote acabou quando chegou o Filho de Deus. E aí você fala, não acabou não. Eu ainda vou ser sumo sacerdote, eu vou continuar aqui. Entende por que não acabou? Entende por que eles não receberam? Corrupção, amor ao dinheiro, amor ao poder. Muitas vezes é isso. O amor ao pecado, por isso que Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. O dinheiro, ele representa o poder. Quanto mais dinheiro, mais poder se tem nesse mundo. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha o versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, a quem, gente? Aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, quando a gente fala sobre ser filho de Deus, a gente não está falando sobre um nascimento natural. E deixa eu te dizer, faz bastante sentido. Porque Deus vai mandar filhos para o inferno? Faz sentido, gente? Jesus fala que aqueles outros homens, os fariseus, eram homens. Amém? Naturalmente, imagem e semelhança. Mas ele os chamou de filhos do diabo. O que faz a gente filho de Deus? Receber Jesus e crer no nome dele. A versão revista atualizada vai dizer, deixa eu abrir direitinho aqui para não citar e errar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Exousia, a palavra grega para poder também significa autoridade, o direito, o poder, a autoridade para ser chamado de filho de Deus. Se você acha e se eu acho que filho de Deus é qualquer um maltrapilho, não no sentido natural, mas qualquer um que vive de qualquer maneira, realmente, filho de Deus se torna uma classe que não é nenhuma classe. Se torna ser humano. E deixa eu te falar, a coisa se tornou culturalmente tão esvaziada que a gente passou a chamar qualquer criatura de filho de Deus. Temos que cuidar das baleias, elas também são filhas de Deus. A gente tem que cuidar das baleias, não é isso, não. A gente tem que cuidar do mundo que Deus nos deu, mas não porque são filhos. Quem é filho? É todo que foi criado? Agora, se a baleia, o orangotango e o dragão de Komodo são só criaturas, é possível que existam homens e mulheres que sejam só criaturas também? Com algo pior. Homens e mulheres que desejam permanecer escravos do pecado e que não recebem Jesus como seu Salvador, não creem no nome, e crer no nome, crer em Jesus, recebê-lo, não é somente crer na existência dele. Recebê-lo significa passar a buscar imitá-lo. E aí esse é um outro problema da antiga religião romana medieval. Porque por um tempo de corrupção, a questão do pecado não era tratada da maneira correta. Era tratada no sentido de se você der uma oferta. Na Idade Média tinha um dito popular que as almas saíam do purgatório. Purgatório nem existe. As almas saíam do purgatório.
assim que a moeda caía, assim que o tilintar das moedas caíam no fundo do cofre. Pagava-se por isso. Você errou, você pecou, o que eu faço? 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso. Não é assim? Dependendo do pecado, às vezes parece que compensa, não parece não. Eu gosto tanto de fazer isso. Bom, já fiz a última vez. 10 Ave Maria e 5 Pai Nosso, fica lá 20 minutinhos, rezando, está tudo bem. Vocês estão aqui? A história da santificação foi tratada de uma outra forma. Porque qualquer um é filho. Pecando ou não, vivendo de qualquer jeito ou não, qualquer um é filho. E aí, se qualquer um é filho, tanto faz o que eu faça. E se as coisas estão dando errado na minha vida? É Deus que escolheu que desse errado. Ele nos predestinou, Ele me predestinou para dar errado. E aí as pessoas conseguem tecer teologias horrorosas que falam isso. Pensamentos mundanos, nefastos. Se isso aconteceu, foi pela vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas? Sabe. Significa que Deus faz todas as coisas? Porque se Deus predestina todas as coisas, então Ele nem pode reclamar de alguém desobedecer, porque se alguém desobedeceu por obediência. Não é? Como que você pode condenar alguém por uma transgressão, se essa transgressão foi determinada pelo próprio Deus onipotente? O jeito que a gente crê, se a gente crê na mentira, a gente vive a mentira, e a mentira é pecado. E é por isso que a gente vê as pessoas não conseguindo entender o que é ser filho de Deus, porque elas acham que elas são. E por que não está acontecendo? Porque você está vivendo como escravo. O escravo não tem lugar permanente na família. Quem tem é o filho. Amém. Mas eu não sabia disso, pastor. Pois é, e conhecereis a verdade vos libertará. Agora, você pode saber disso. Ou você pode escolher ignorar essa verdade, dita graças a Deus pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Está aqui, a gente acabou de ler. Você sabe que é possível que alguém que acabou de ler esse texto discordar dele? É claro que é. O povo que estava conversando com ele discordou. É claro que pode. E aí o juízo torna-se justo. Não faz sentido? Ele veio para os que eram seus, mas eles não o receberam. E ele continua vindo? Continua. A igreja é o corpo de Cristo. As palavras que eu digo também não são minhas, são dele. São as mesmas palavras. A verdade dita pela boca de qualquer um continua sendo verdade. Mesmo que eu não tenha a santidade de Jesus e a perfeição dele. Se eu digo as palavras dele, o poder que sai na palavra dele, através da minha boca, tem a mesma força, o mesmo poder. Amém? Porque é a palavra que é poderosa. E se assim não fosse, Jesus que estaria tendo que estar pregando em todos os púlpitos do planeta. De fato, ele o faz, através da inspiração do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo que habita em nós. E por meio dessa inspiração, junto com a palavra dele, é o próprio Espírito inspirando para que a palavra escrita seja entregue. Amém? Você está entendendo? Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem,
mas nasceram de Deus. Amém? Vai em João capítulo 3. Vou ficar no livro de João hoje, gostei de João. João 3, 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, senão nascer de novo. E mais uma vez, Jesus fala de algo espiritual e o cara entende no natural. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Devia ser difícil ser Jesus, né? Olha a resposta do cidadão. E esse era um mestre, imagina. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O nascer de novo significa nascer espiritualmente. O ser filho de Deus não é filho natural, e isso já me ajuda em muita coisa. Porque a gente tem um pensamento horroroso, que não é bíblico, mas é cultural. A gente acha que Deus manda os meninos. Ah, Deus me mandou um filho. Não mandou, não. Você sabe o que você fez para esse filho nascer. Você sabe. Não foi, ou como é que foi? Porque Deus mandou Jesus. José nem teve participação disso. Eu não estou dizendo que o filho não é uma graça de Deus, que não é um presente. Né? A própria paternidade e maternidade é um dom divino colocado na humanidade. Mas os filhos nascem pela vontade dos homens. Se não, por que Deus mandaria filhos como resultado de um estupro? Eu vou dar um tempo para você pensar. O relógio está sujo. Já tinha pensado nisso, não? Por que filhos nascem de maneiras, às vezes, inesperadas? Irmãos, eu sei que pode ser chocante isso para você. Para mim foi libertador. Porque isso tudo me fazia pensar em relação ao caráter de Deus. E eu sei que tem gente que pensa assim: gente, mas eu nasci numa família e fui abandonado por pai e mãe. Por que Deus me colocou aqui? Foi Deus não, querido. Foi seu pai. Conheceu sua mãe. Um baile funk. Enfim. Você sabe o resto da história. Ou talvez você não saiba, eu não sei. Talvez nem deu para saber. Entenderam? Mas na nossa cabeça não, porque todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, eu sou filho de Deus, então se eu nasci, Deus mandou, né? Você entende o nível da gente não entender o que Jesus fala? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não, Deus podia ter me mandado na família real inglesa, é porque não é Ele que manda. A pessoa nasce. Amém. A pessoa nasce. Você nasceu pela vontade da carne, mas você nasceu de novo pela vontade do Espírito. Entende? E aí é muito mais legal até. Porque aí é uma escolha nossa. Eu não nasci filho de Deus e eu não tenho... Porque o menino ingrato, ele fala isso com o pai, né? Eu não pedi para nascer. Pois é, para nascer de novo a gente pede.
Para nascer ninguém pede não, mas para nascer de novo a gente pede. A gente recebe Jesus. E aí existe uma autoridade, uma legitimidade para a gente se tornar filho. Você não nasceu filho de Deus. Você recebeu o poder, o direito, a exousia, a autoridade dada por Jesus para se tornar filho de Deus. Aí a história é outra, irmão. Aleluia. Tem um texto aqui que dificilmente você já viu. Você vai ter que entender que é Jesus que falou. João 10, 24. Meu Deus, já está acabando o tempo. João 10, 24. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Presta atenção nisso. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Amém? Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Gente, isso foi muito libertador. Só um parênteses. Porque eu queria ficar convencendo as pessoas. Não precisa convencer, precisa falar a palavra. Aquele que é do Senhor vai ouvir. O que é do diabo não ouve, é isso. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ai, que delícia. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Versículo 31. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Eles estavam, na verdade, tentando arrumar forma para ter legalidade para apedrejá-lo. E aí Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Como que Jesus se apresentou como Deus, gente? Não era fazendo as boas obras, porque ele falou que eles não estavam querendo apedrejar ele por causa de obra nenhuma. Ele estava se apresentando como Deus, porque ele estava chamando Deus de Pai. E dizendo que ele e o Pai eram um. Olha a diferença dessa cultura do judeu. De que assim, o quê? Você está dizendo que você é um com Deus? Você está dizendo que você é Deus. Não é isso? E a cultura nossa, que acha que até jabuticabeira é filho de Deus. Que tudo é um com Deus. Jesus lhes respondeu, versículo 34. Não está escrito na lei de vocês. Aí, abre aspas, eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio, isso é Salmo 82, 6, viu gente? Que Jesus cita. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? O que o Pai fez com ele? Santificou e enviou ao mundo. Não é isso? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. O que Jesus está falando? Ele foi acusado de blasfemar por dizer que era Deus, porque ele disse que era filho. E ele está dizendo que ele dizer que era Deus e ele dizer que era filho não era blasfêmia. A lei dizia isso. E Jesus é Deus? Amém?
Isso é o que nós cremos, na verdade toda a cristandade crê nisso. Amém? Você está aqui? E olha aqui. Quais são as características desse filho? Foi santificado e enviado ao mundo. Se ele é santificado e enviado ao mundo, ele pode ser chamado de filho de Deus. Amém? João no capítulo 17. Versículo 17. Está dizendo, santifica-os na verdade. Amém? A tua palavra é a verdade. A palavra que te transforma filho, não é? Através do conhecimento, é aquela que te santifica. Jesus falou em João 10, porque ele era santificado e enviado ao mundo, não é isso? Ele era filho. Já que eu sou santificado e enviado, qual o problema de ser chamado de filho? Amém? Santifica-o na verdade, santificar. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E minha oração não é apenas por eles. Ele estava falando dos discípulos dele. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ou seja, todo mundo está aqui. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E antes que você possa chegar a uma conclusão errada, eu não estou dizendo que nós somos deuses. Amém? O poder é do Senhor, a palavra é dele. Mas eu quero que você entenda que ser filho significa ser alguém que vai carregar o Espírito Santo, a presença de Deus dentro. Então, meio que tanto faz. Porque se Paulo diz que eu não sei mais quem vivo, se eu vivo ou se Cristo vive em mim. Se ele diz que nós temos a mente de Cristo, e se no Espírito nós somos filhos, que diferença faz? Agora a questão é que se tudo isso é verdade, eu jamais vou andar pecando. Você está aqui? Se eu de fato sou filho, se eu carrego Deus em mim, se eu sou morada do Espírito Santo, eu estou falando isso, gente, para você entender que ser filho de Deus não é essa coisa banal que a gente culturalmente aprendeu que fosse. Ser filho de Deus é uma posição sobrenatural, espiritual, que traz um conjunto de bênçãos espetacular, maravilhoso, e junto com grandes bênçãos, junto com esse grande poder, quando eu tenho um grande poder, o que eu tenho? De Homem-Aranha, vocês sabem, né? Mas o tio Ben estava certo. Amém? Porque ser filho não é uma coisa besta. É muito importante. Porque o filho revela a natureza do pai. Se você fala que você é filho de Deus, você tem que parecer minimamente com ele. Não é? Porque o filho glorifica o pai. Como que o filho glorifica o pai? Você pode ser chamado na escola para falar que seu filho fez bagunça. Ou você pode ser chamado na escola para falar que seu filho é o melhor aluno da sala. O elogio chega para o pai. Ha, meu filho, meu menino. Tem filho que o pai fala assim, ih, ligaram da escola, pronto, o que será? Quando Deus olha para você, ele fala, meu menino, ele fala assim, ih, como é que será? Mas eu creio que
A culpa é da cultura e dessa consciência de achar que o filho não precisa parecer com o pai, que o filho não precisa se tornar uma pessoa diferente, que o filho pode simplesmente existir, porque eu nasci filho, e eu nasci assim, e foi Deus que me fez assim, foi Deus que me criou com esses defeitos. Mas que loucura é essa, Deus te criar cheio de defeito? Deus não criou ninguém cheio de defeito não, gente. A gente pega o defeito da descendência da carne. Deus nos santifica pela palavra. Foi Deus que me fez cheio de defeito? Foi não. Não, Deus que me fez assim mentiroso? Não, é o diabo que faz mentiroso. A mentira é uma obra do diabo. O homicídio é uma obra do diabo. Não, mas foi Deus que me fez assim. Não foi. Mas eu não consigo mudar. Consegue quando você entender que você é filho, quando você recebeu o Senhor como seu Salvador e quando você recebeu o Espírito Santo. Realmente, quem não recebeu nada disso é escravo do pecado. É só recebendo Cristo que você se torna filho. Essa ideia de eu não consigo parar de pecar, ela só é verdade para aquele que é escravo. E você não pode ser um filho escravo, um escravo filho, um filho escravizado, um escravo que vai ser adotado. Não. Ou você é escravo, ou você é filho. O que vai mostrar para você e para o mundo se você é escravo ou você é filho? Se você vive pecando, ou se você vive em um processo de santificação. É claro que ninguém aqui está perfeito. O pastor Marcos viajou, está no Pará. Agora ninguém aqui está perfeito. A gente está chegando lá. Santificação é um processo. Eventualmente pode ser que a gente erre. O apóstolo João vai dizer, na primeira carta pastoral dele, no capítulo 2, verso 1, ele diz assim, eu escrevo essas coisas, filhinhos, para que vocês não pequem. Todavia, se pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos seus pecados, pelos pecados de todo mundo. Todavia, se pecar, ou seja, é algo que pode acontecer e não necessariamente tem que acontecer. Eu já vi gente, você já viu também, gente falando assim, mas eu, indo cometer um pecado, indo viver de uma maneira pecaminosa e dizendo, eu mereço, eu também sou filho de Deus. Nem faz sentido. Quer dizer, eu mereço pecar porque eu sou filho de Deus? Não. O filho de Deus não vive com a mentalidade voltada para o pecado. A mentalidade nossa é voltada para a justiça. A gente erra porque a gente ainda está aprendendo a andar certo. Como uma criança. Eu nasço de novo no Espírito, então eu espiritualmente sou. Logo que eu nasço de novo, eu ainda não sei de todas as coisas, assim como uma criança não sabe. E a criança fica um tempo até tirar a fralda. Fica um tempo para aprender o português direito. Leva um tempo para conseguir comer sozinha. Leva, às vezes, década para conseguir preparar o seu miojo. Leva tempo. E está tudo bem se você está nesse processo. Mas é importante que a gente entenda que não dá para a gente engatinhar aos 15 anos. Não dá para o papai carregar a gente no colo com 25. Você está entendendo a correlação? Claro, né? Não dá para isso. Não dá para eu me aceitar com uma vida inferior à vida de filho. E ainda trazer vergonha para a família, né? Que é chegar lá fora e falar, não, mas eu sou cristão. Ser cristão, ser discípulo, é ser filho. E quantos filhos envergonham a nossa família?
Já deve ter conhecido algum, né? Já conheci vários. É triste. Não tô querendo acusar ninguém. É triste. É ruim. Amém? Mas eu creio que sempre existe uma chance. Sempre existe um novo dia. Eu não sei como é que você chegou aqui. Mas eu sei que você pode sair de uma forma melhor. Vamos ficar de pé por um minuto. A gente vai participar da ceia, mas antes da gente fazer a nossa ceia, e olha que legal, a ceia no Dia dos Pais, né? Todo ano é assim, né? É isso mesmo. A ceia é para os que são filhos. Todos os filhos. Ah, mas se a pessoa pecou. Irmão, se a pessoa pecou, ela se arrepende, ela continua sendo filho. Ela não deixa de ser filho porque ela pecou. Ah, mas eu não sou dessa igreja, eu sou de outra. Não interessa. A família é a mesma, não importa o endereço, né? Sua tia mudou de casa, ela deixou de ser da sua família? Não, tanto faz. Amém? Porque é sobre família. Só não faz sentido participar da mesa da família aquele que não é da família. E como que faz para ser da família? Basta fazer o que João disse: receber Jesus e se tornar, ter o direito, o poder de se tornar filho. Em Romanos, no capítulo 10, no verso 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 15: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele nele. Esse é o jeito bíblico de se tornar filho. Se você nunca fez essa confissão pública e deseja fazer nessa noite, levanta a mão que eu vou orar com você. Tem alguém aqui que nunca fez essa confissão publicamente? Eu não conheço todo mundo, então não sei. E deseja fazer essa confissão pública nessa noite? Levanta a sua mão, que a gente vai fazer isso hoje. Todos salvos? Todos salvos, gente? Todos filhos? Glória a Deus. Então, se você é filho, você está convidado a participar da nossa ceia. Amém? Os diáconos vão distribuir os elementos. Se fez carne, se identificou comigo, o seu amor imenso já me foi até o fim.
força e salvação. Verbo se fez carne, se identificou. O seu amor imensurável até o fim. Todo pecado, doenças incuráveis, levou em meu lugar naquela cruz. Aleluia. Todos receberam? Lucas 22:19 diz: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Eu acho engraçado, né? Porque até hoje tem gente que acha que o pão se transforma no corpo na nossa boca. É um princípio espiritual que Jesus diz, que o povo entende como natural, né? Qual que é o princípio espiritual disso, irmãos? Jesus mostra que o corpo dele foi dado, foi sacrificado, a semelhança do Antigo Testamento, né? Para que a gente pudesse ter vida, para que a gente pudesse ter saúde. O profeta Isaías diz em Isaías 53:4 que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele sofreu para que a gente não precisasse sofrer. O pão representa o corpo que é a palavra, né? João capítulo 1 vai dizer que a palavra se fez carne, a palavra se fez corpo. Essa palavra que nos traz conhecimento, essa palavra que nos traz alimento, que é alimento para a nossa vida, na verdade, é alimento para o nosso espírito. Quando a gente participa do corpo, eu quero que você faça essa reflexão e não se contente em se alimentar da palavra apenas uma vez por semana, porque é a palavra que te traz vida. Amém? Participe do pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Quando a gente participa disso, é necessário que a gente lembre que um justo precisou morrer para nos tornarmos filhos. Um inocente precisou morrer para que culpados pudessem ser salvos. Não é justo que eu viva mais como um injusto. Amém? Não pega bem para um filho andar como um escravo. Que esse cálice possa nos lembrar disso. Amém? Participe do cálice com alegria. E amor na cruz me libertou e salvou.